E o torcedor cruzeirense, é claro, né, tá muito feliz, alegre, satisfeito com a sua equipe, porque acabou novamente assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, ou reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, juntamente com o Flamengo, né? Temos dois líderes no Campeonato Brasileiro hoje, com 37 pontos conquistados, embora o Flamengo tenha um jogo menos, né, do que a equipe do Cruzeiro, mas o Flamengo está em claro declínio. O Flamengo passa por um momento de instabilidade muito grande e que isso pode muito bem favorecer ao time cruzeirense, que vem fazendo partidas cada vez mais robustas, né? O momento que antecedeu a partida de hoje era um momento de grande tensão por parte dos torcedores cruzeirenses, de alguns torcedores cruzeirenses, porque o Cruzeiro acabou empatando com o Corinthians, perdendo para o Ceará, empatando também com a equipe do CRB, dessa feita pela Copa do Brasil, e aí é lógico, né? Os mensageiros do caos começaram a aparecer e o torcedor automaticamente pegando aquela pilha para ele e entendendo que de fato o Cruzeiro havia perdido o gás, que alguns jogadores do elenco não prestam, que o time chegou ao seu limite e hoje acabou vendo um time que não chegou ao seu limite, é um time que faz ótimos jogos, é um time que sabe o que fazer com a bola, que sabe o que fazer sem a bola, e acabou amordaçando o Botafogo diante do seu próprio torcedor. O Botafogo, que na despedida do goleiro John, muito provavelmente, né, acaba também sendo derrotado para o Cruzeiro, a exemplo da equipe do Fluminense, que quando se despedia do John Arias, também acabou sendo derrotado pelo time do Cruzeiro. Porém, a situação com o Botafogo é uma situação um tanto diferente, porque há 14 anos o Cruzeiro não perde para o Botafogo no Rio de Janeiro, ou seja, o Botafogo é um eterno freguês do time cruzeirense, não consegue vencer o time celeste de forma nenhuma. O Botafogo pode estar bem do jeito que for, quando ele encontra o Cruzeiro no meio do caminho, ele acaba sendo derrotado pelo time cruzeirense. E aí é que entra um ponto que pode ser crucial para o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro hoje, ele pode ser considerado tanto campeão mundial, no que diz respeito aos clubes brasileiros, como também pode ser considerado campeão carioca, porque o Cruzeiro sequer empatou, ou os clubes cariocas sequer conseguiram empatar com a equipe do Cruzeiro. Flamengo perdeu por 2-1, Fluminense igual, 2-1, o Vasco perdeu por 1-0 e agora o Botafogo perdeu pelo placar de 2-0 do time do Cruzeiro. Cruzeiro venceu o Palmeiras, que também esteve na Copa do Mundo de Clubes, então fechou o pacote, né? Cruzeiro campeão mundial entre os clubes brasileiros que estiveram participando e campeão carioca dentro dos grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro. E a partida que o Cruzeiro fez não foi uma partida qualquer, não. Hoje não consegue tirar um jogador e falar assim, esse não conseguiu jogar bem hoje. Do Cássio até o Caio Jorge, todos os jogadores do Cruzeiro fizeram uma excelente partida. O Cássio foi muito pouco utilizado no jogo, ele foi muito pouco exigido na partida, muito em função daquilo que o Cruzeiro conseguiu fazer do meio campo para trás. A dupla de zaga do Cruzeiro é quase que intransponível. O Cruzeiro tomou 12 gols no Campeonato Brasileiro até aqui, menos de um gol por partida. É a terceira melhor defesa do campeonato e o segundo melhor ataque. Isso é presságio para time que de fato briga na parte de cima da tabela. O Cruzeiro só perde para o Flamengo e para o Botafogo no quesito gols tomados e só está atrás do Flamengo no quesito gols marcados. Então, dentro de casa o Cruzeiro lidera as ações, fora de casa o Cruzeiro pertence ao G4, e isso fala muito daquilo que lá em dezembro pode ser colhido. Não é novidade para ninguém que a prioridade do Cruzeiro é estar entre os 4 primeiros, que é disputar a Copa Libertadores da América, conquistando essa vaga de forma direta. E hoje o Cruzeiro abre para o Botafogo, mesmo tendo 2 jogos a menos, 10 pontos. São 10 pontos de diferença para o Botafogo.
embora tenha 2 jogos a menos, então pode-se colocar aí 6 pontos de diferença, 5 pontos de diferença. Vamos colocar 4 pontos, né, de diferença para o Botafogo, que é o último fora da zona de classificação para a Copa Libertadores de América 2026. Então, o Cruzeiro está dentro o planejamento do Cruzeiro está sendo extremamente bem executado neste momento no que diz respeito a ajuntamento de pontos, acúmulo de pontos. E o Cruzeiro não só acumula pontos, o Cruzeiro acumula também grandes atuações. Hoje trabalhei no jogo do Cruzeiro e eu tenho o jogo do Cruzeiro como o principal, o melhor jogo do Cruzeiro até hoje no Campeonato Brasileiro. Embora o Cruzeiro tenha feito um grande jogo contra o Flamengo, um grande jogo contra o Palmeiras, um grande jogo contra o Sport, que são as atuações assim que contra o Grêmio também um grande jogo, são grandes atuações que nós podemos conversar a respeito delas, mas contra o Botafogo hoje eu acho que foi a melhor partida do Cruzeiro dentro da temporada no que diz respeito a controle de jogo, segurança e organização tática, letalidade e padrão defensivo. O Cruzeiro defende muito bem, mas o contra-ataque do Cruzeiro é assustador. O Cruzeiro fez o segundo gol do time cruzeirense foi numa arrancada de 78 metros do Caio Jorge. O Cruzeiro ganha uma bola de cabeça dentro da área, de uma bola parada, essa bola cai no Caio Jorge, ele consegue driblar o Barbosa, que não podia fazer a falta porque já estava amarelado, ele acelera, ele é perseguido por 3 jogadores do Botafogo, mas ele vai lá na linha de fundo, dentro da área, e rola essa bola para trás, deixa o Matheus Pereira com o gol escancarado, tendo o trabalho apenas de escorar essa bola para dentro das redes e dar números finais. O setor de meio campo do Cruzeiro hoje foi impecável. Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Wanderson fizeram uma partida beirando a perfeição, porque não permitiu que os meio-campistas do Botafogo, e nós estamos falando de ótimos jogadores, nós estamos falando aqui de Savarino, Montoro. Que jogador é esse Montoro, viu? É um camarada acima da média, tem tudo para desenvolver muito bem o seu futebol, atuando em solo brasileiro. E o ataque do Botafogo ficou nulo, porque o setor de meio campo com os 4 jogadores que ali atuam, fazendo uma partida beirando a perfeição, facilita a vida da dupla de zaga do Cruzeiro, que já joga num nível excelente. O nível de atuação dos defensores do Cruzeiro o Cruzeiro passou aí 3 partidas sem vencer e tomou 2 gols dentro dessas 3 partidas. Ou seja, não fez grande jogo suficiente para vencer, mas também conseguiu segurar o ímpeto do adversário quando a proposta era de agredir o time cruzeirense. É um time muito homogêneo. É um time muito, mas muito bem treinado. É um time que sabe o que fazer com a bola e que também sabe o que fazer sem a bola. O primeiro gol do Cruzeiro foi construído em uma jogada apoiada. O ataque ali, com a bola nos pés, trocando passes e tal. Matheus Pereira encontra o Kaique Bruno entrando no facão, na linha de fundo, que cruza essa bola, que corta toda a extensão da grande e pequena área, e encontra o Christian chegando de frente, que aliás, que partida do Christian também, grande partida do Wanderson, que já chega e só cumprimenta também com o gol aberto, tanto quanto ou tal qual o gol do Matheus Pereira com a bela arrancada do Caio Jorge, que nós já contamos a história aqui. Mas o jogo, todos os jogadores do Cruzeiro, né, Cássio, o William também fez um grande jogo, o Kaique Bruno, fantástico o jogo do Kaique Bruno, Vidjalba e juntamente com o Fabrício Bruno fez um baita de um jogo também. O Caio Jorge, embora não tenha marcado, mas deu uma assistência, também fez um bom jogo. Mas o jogo que fez o Matheus Pereira é de dispensar qualquer tipo de comentário e análise pessoal. Porque para analisar o Matheus Pereira negativamente é só se você não gostar da pessoa do Matheus Pereira, o que não entra no campo de jogo. Você gostando ou não gostando, isso é problema seu.
É um jogador extremamente diferente, muito acima da média dos normais. Tá reeducando o torcedor brasileiro a entender que precisa do cadenciador, do cara inteligente, o cara que pensa, o cara que faz o jogo acontecer. Matheus Pereira, quase que nota perfeita. Uma pré-assistência e um gol, jogadas que desequilibram, passes que quebram as linhas dos adversários, que desmoronam de fato o esquema tático de qualquer treinador. Este é o jogador que o Cruzeiro tem e que parte da torcida não gosta muito dele não. Mas enfim, o jogo que o Cruzeiro fez beirou a perfeição. Na minha avaliação, o melhor jogo do Cruzeiro até aqui. Líder do campeonato brasileiro, dividindo a liderança com o Flamengo, mesmo número de pontos, um jogo a menos, mas o que manda, o que conta é a pontuação na tabela, e o Cruzeiro está com 37, tanto quanto a equipe flamenguista, que acabou tropeçando no seu jogo, não conseguiu vencer a equipe do Ceará, que venceu o Cruzeiro aqui no Mineirão. O Palmeiras acabou empatando o seu jogo também contra a equipe do Vitória. Este é o Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro venceu a equipe do Red Bull Bragantino. São as equipes que estão brigando ali em cima com o Cruzeiro. E, aliás, nós só vamos falar do jogo do Atlético amanhã, porque nós vamos assistir o jogo, nós vamos analisar a partida, para depois a gente vir aqui e trazer as informações dentro da análise que nós conseguimos fazer a respeito desse jogo. Não posso vir aqui falar um monte de bobagem se eu ainda não tive tempo de assistir o jogo do Atlético Mineiro. Então é isso. Cruzeiro bem, Flamengo perdeu, Cruzeiro venceu, o Palmeiras, quer dizer, o Flamengo empatou, o Palmeiras empatou, o Bragantino perdeu, Cruzeiro venceu mais um adversário que briga pelo título e caminha nessa toada aí que lá na frente pode surgir alguma surpresa, né? Vamos ver no que vai dar.